Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos resolver a questão número 19 do ENAD 2023 de Engenharia Elétrica, cujo tema é transformador. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like, ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão 19, ENAD 2023, que diz assim: há uma grande variedade de transformadores que funcionam com diferentes tipos de circuitos, mas todos operam sob o mesmo princípio de indução eletromagnética. Diante disso, considere dois transformadores projetados para a mesma potência em kVA, ambos com núcleo do mesmo material ferromagnético e que têm as mesmas tensões primárias e secundárias e os mesmos números de espiras no primário e no secundário. Considere essas condições, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 1. Um transformador com frequência nominal de 60 Hz terá menor dimensão física do que um transformador com frequência nominal de 400 Hz. Por quê? 2. O fluxo magnético máximo do transformador com frequência nominal de 400 Hz será menor do que no transformador com frequência nominal de 60 Hz. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. E aí seguem as alternativas. Então vamos lá, vamos à resolução dessa questão. Então, analisando a primeira afirmação, um transformador com frequência nominal de 60 Hz terá menor dimensão física do que um transformador com frequência nominal de 400 Hz. Então, vamos trazer algumas informações a respeito desse tema, para nos subsidiar com relação à resposta. Então, vejamos. Transformadores de 400 Hz são utilizados principalmente em aeronaves, espaçonaves e submarinos para alimentar equipamentos elétricos, incluindo sistemas de navegação, motores elétricos e instrumentos de voo. Essa frequência é preferível por permitir transformadores e motores mais leves e compactos, o que é crucial em aplicações onde o peso e o espaço são limitantes, redução do núcleo de transformadores e máquinas elétricas. Então, aqui a gente já verifica que, no caso dos transformadores com frequência de 400 Hz, eles é que terão uma dimensão menor, comparado com 60 Hz. Então, de antemão, já podemos garantir que essa afirmação 1 está errada, ela não é verdadeira, é falsa, tá? Mas a gente vai demonstrar isso aí, digamos assim, com as informações técnicas disponíveis, tá bom? Então, uma relação bem simples que a gente pode trazer é com relação aos fios, com relação à corrente elétrica, Então, a gente sabe que quando a corrente tende a ser maior, a gente vai ter um fio com a bitola, maior, enquanto que quando a gente tem um fio com a corrente menor, a gente vai ter uma bitola menor. São só para fazer digamos assim, uma contextualização e uma ligeira comparação, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar aqui na nossa análise. Então, o fluxo magnético na frequência de 400 Hz, comparado ao fluxo magnético de 60 Hz, ele é menor, tá? Então, essa já é uma afirmação que a gente vai mostrar e, com isso, garantir, com essa comparação do fio, se ele tem um fluxo magnético menor, logicamente que as dimensões do núcleo e etc. serão menores comparados ao, digamos assim, ao transformador de 60 Hz. Ok? Então, seguindo, dados do enunciado para os transformadores de 60 Hz e 400 Hz, foi dito que mesma potência em kVA, mesmo material ferromagnético, mesmas tensões primária e secundária, mesmo número de espiras. Então, com relação a esses parâmetros, eles são equivalentes. Continuando, ainda aqui, com essa afirmação,
o fluxo magnético na frequência de 400 Hz, comparado ao fluxo magnético de 60 Hz, ele é menor. Então, de posse disso, a gente traz aqui uma imagem aqui de um transformador, né, aqui mostrando o primário, o secundário, né, as espiras do primário e do secundário, e aqui uma simbologia do fluxo magnético, né, passando aqui pelo núcleo, tá bom? Então, o que nós temos? Né? O fluxo magnético alternado no núcleo pode ser expresso por, né? Então, a gente pode trazer aqui uma expressão do fluxo magnético alternado, mostrando que o fluxo é igual ao fluxo magnético máximo, né? Vezes o cosseno de ômega-t, ok? Já que é alternado. E a variação do fluxo induzirá no secundário uma tensão, né? Uma tensão E, né? A força eletromotriz E, tá? Que corresponde à variação do fluxo em função do tempo, que é a nossa lei de Faraday, ok? Então, e ela está mostrada aqui, né? Na saída aqui do secundário, tá bom? Então, continuando, né? A nossa análise, temos aqui novamente o fluxo, né? De forma alternada. Logicamente, que a força eletromotriz corresponde à variação desse fluxo em função do tempo, certo? Aplicando a derivada do fluxo, né, que é o φm cosseno ômega-t, em função de tempo, né? E isso vai me dar, né, a derivada, logicamente, φm é uma constante, né? Ela sai, derivada de cosseno ômega-t, utilizando a regra da cadeia, né? Eu tiro aqui o ômega e o derivado do cosseno é menos seno de ômega-t, mostrando aqui que o sinal menos, né, é em função de que a tensão induzida no secundário tem, né, sinal contrário que ele deu origem, né, que é a tensão induzida do primário, tá bom? Então, sabemos também que o ômega é igual a 2πf, ok? Substituindo aqui na expressão da força eletromotriz, o ômega por 2πf, como nós temos aqui, explicitando em termos do fluxo, né? Então, e antes de mais nada, né, vamos considerar apenas, né, o valor eficaz, né, que é o que nos interessa para essa análise, tá bom? Então, o valor eficaz basta dividir o valor, né, por raiz de 2, tá? E, como a gente vai considerar apenas a magnitude, a gente pode, né, desconsiderar a questão do sinal. Então, o valor eficaz é o E aqui maiúsculo, igual a 2πf, né, φm dividido por raiz de 2, basicamente a parte aqui, né, da amplitude, tá? Fazendo essa divisão 2π sobre raiz de 2, você acha aí, né, 4,44 vezes a frequência vezes o φm. Agora sim, o que nos interessa é avaliar, né, o φ, né, o fluxo magnético. Então, o fluxo magnético máximo ali vai ser o E e aqui o 4,44 vezes a frequência dividindo. Então, daqui eu já verifico o seguinte, que o fluxo comparado com a frequência, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a frequência, menor o fluxo. Ok? E quanto maior a frequência, menor o fluxo, e se o fluxo é menor, logicamente que ele vai requerer, né, dimensões, né, do núcleo menores, tá? Que vai realmente confrontar com o que está sendo afirmado aqui na afirmação 1, né, onde ele diz um transformador com frequência nominal de 60 Hz terá menor dimensão física. Como a gente pode observar aqui, é o contrário, tá? Ou seja, quem tem a menor frequência vai ter a maior dimensão física, vai ter o maior fluxo, ok? Para 400 Hz, que é a maior frequência, né? A gente vai ter um fluxo, né, digamos assim, menor, consequentemente, menores dimensões físicas do que o transformador de 60 Hz. Portanto, né, o nosso fluxo de 400, ele é menor do que o fluxo de 60.
E isso, como a gente já tinha antecipado, faz com que essa afirmação 1 seja falsa, ok? Então vamos lá avaliar agora a afirmação número 2. A afirmação número 2 nos diz o seguinte: o fluxo magnético máximo no transformador com frequência nominal de 400 Hz será menor do que no transformador com frequência nominal de 60 Hz. Então, isso aí já foi confirmado, né, no slide anterior, na análise da afirmação 1, tá? Quando a gente teve aqui, né, essa relação, né, fluxo magnético E sobre 4,44 F, né, e nos mostra que o fluxo para 400 Hz seja menor do que o fluxo para 60 Hz, já que o fluxo comparado com a frequência, eles são inversamente proporcionais. Com isso, né, essa afirmação 2 está correta, ela é verdadeira. Então, vamos agora avaliar as nossas alternativas. Então, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Letra A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, não é correto, já que 1 é falso. B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, também já desconsidera, a 1 é falsa. Letra C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira, não, é falsa. Letra D, a asserção 1 é uma proposição falsa, perfeito, e a 2 é uma proposição verdadeira. Correto, né? Então, a alternativa a letra D e a alternativa a letra E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas, que também está errada, já que a 2 é verdadeira. Ok? Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, deixando o seu like. Eu agradeço pela sua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!